Olá, galera da internet, sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma aula de geometria analítica. O tema de hoje é equação reduzida da circunferência, tá? É o primeiro vídeo aí de circunferência, né? E a gente já começa falando da equação reduzida, que é a equação mais simples que a gente pode ter de uma circunferência. Antes de começar, então, eu já te peço aí que se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos que precisam de aula de geometria. Deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, se você tiver gostado do vídeo. Deixe seu comentário também, suas dúvidas, eu terei o maior prazer em respondê-las. Vamos lá? Bom, uma circunferência lambda, né, uma letrinha do alfabeto grego aí, para quem não está acostumado, uma circunferência lambda com centro C, XC, YC e raio de medida R é o conjunto de todos os pontos x e y do plano que distam R unidades de C. Essa é a definição de circunferência. Pega todos os pontos lá equidistantes de um pontinho chamado de centro. Todos esses pontos, né, equidistantes formam uma linha que a gente chama de circunferência. Ok? Bom, a gente sabe que a distância de um ponto P para um ponto C na circunferência, claro, esse ponto P é um ponto genérico de coordenadas x e y, como eu coloquei aqui no texto, né, para um ponto C, xc, yc. Se a gente calcular a distância de P para C, a gente vai ter x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso, que é igual a um valor fixo. Esse valor fixo é a distância de P para C, que aqui nós vamos chamar de R. Tá? Ok. Se eu elevo os dois lados ao quadrado, os dois lados dessa igualdade aqui ao quadrado, tá? Eu vou poder fazer o seguinte. Eu vou poder cancelar essa raiz aqui, ó, com esse quadrado aqui. Tá? E aí a gente chega nessa equação aqui, no formato dessa equação. Para a gente visualizar melhor, vamos dar um pulinho no GeoGebra para entender o que está acontecendo. Bom, então aqui no GeoGebra a gente vai ter uma ideia melhor do que foi dito lá na definição, tá? Então, rapidinho, vamos pegar aqui o comando circunferência, tá? Onde tem essa bolinha aqui. Vamos abrir esse menu aqui. E, olha só, círculo dado centro e um dos seus pontos. Ele já indica aqui o seguinte, ó, que é aqui embaixo lá da janela, né? Ele já indica o seguinte, que selecione o centro e depois um ponto do círculo. É isso que nós vamos fazer, tá? Eu vou selecionar aqui que o meu centro é como se eu estivesse pegando um compasso e fixando aquela ponta seca, né, a ponta de agulha, aqui em um ponto para definir onde é que ela vai ficar. Tá? Então eu vou definir que eu quero ela aqui no centro, de centro 2, 2. Tá bom? Aí é só mover o mouse que já começa a aparecer aqui, ó, uma circunferência. Percebe que quando eu determinar o segundo ponto, a minha circunferência está definida. Tá bom? Bom, eu vou determinar o segundo ponto aqui em 5 e 6. Então, acabei de definir o seguinte, né? A minha circunferência tem centro em 2, 2 e raio 5 unidades, tá? Eu joguei aqui no 5, 6. Como é que eu sei que o meu raio tem 5 unidades? Porque apareceu a equação da circunferência aqui, né? Igual a 25. Esse 25, por acaso, é 5 ao quadrado, tá? E de onde é que veio isso? Vamos lá, com calma então. Vou pedir um segmento aqui de A para B. De A para B. Pronto. Tá? Esse segmentozinho que vai de A até B, eu não sei se você vai lembrar lá do vídeo 2, é a distância do ponto A para o ponto B. Então como é que eu faço? Eu faço x, né, lá do ponto, aqui a gente está vendo que é 5 e 6, mas considere aqui um ponto genérico, x, y, tá? Tá beleza? Então vai ser x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, né? Fórmula lá da distância de dois pontos. Isso dentro de uma raiz. E isso vai ser igual ao meu raio, né? A minha distância aqui de A para B é o raio da circunferência. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu tenho aí o formato da equação de uma circunferência. Então, uma vez explicado aqui, a gente já pode voltar para os nossos exemplos. Então fica claro que, de fato, a equação da nossa circunferência é essa mesmo, né? Onde x e y são variáveis, né? xc e yc
são as coordenadas do centro e R é o raio, que nós vamos escrever sempre elevado ao quadrado. Vamos fazer uma experiência aqui agora de como é que a gente pode escrever equações de circunferência. Primeiro, a equação reduzida da circunferência de centro menos 2 e 1 e raio 3 é, olha lá para o formato lá da tela anterior, x seria menos o centro, né? Só que o centro já é negativo, olha aqui. Então, menos, menos, mais, né? X mais 2 ao quadrado, mais y menos o centro. O centro aqui é 1. Então, y menos 1 ao quadrado, que é igual ao raio. Só que eu não posso escrever só o raio, eu tenho que escrever o raio ao quadrado. Como o raio é 3, eu escrevo igual a 9. Tá? E aqui está a equação da minha primeira circunferência. Um segundo exemplo aqui. Se o centro for 0 e 3, aí o que eu tenho que fazer? X menos o x do centro, que é 0. Então, x menos 0 é x mesmo, né? Então, x ao quadrado. Mais y menos o y do centro, y menos 3 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. O quadrado de 1 é 1 mesmo, né? Então, está aqui a equação reduzida da minha segunda circunferência. A terceira, o centro agora é na origem, é um centro 0, 0. E o raio 5. Bom, x menos 0 é o próprio x ao quadrado. Mais y menos 0 é o próprio y ao quadrado também. E isso tudo é igual ao raio ao quadrado, que é 5. Então, no caso, 25, está aqui a equação da minha terceira circunferência. Tá? Então, dados o centro e o raio, nós já somos capazes de escrever a equação de uma circunferência. Agora eu quero saber só o seguinte, e fazendo o contrário, ou seja, dando a equação da circunferência, será que é possível a gente identificar o centro e o raio? Vamos lá. Então está aqui uma equação de circunferência. Olhando para ela, eu tenho que ser capaz de identificar centro e raio. Né? Eu vejo aqui que as coordenadas do centro, né, apareceu aqui 1 e 7. Então basta que eu faça uma inversão de sinais. Aqui é menos 1, então o centro é 1. Aqui é mais 7, menos 7. E o raio será a raiz quadrada de 16, né, que é o contrário de elevar ao quadrado. Raiz de 16 é 4. Então, essa circunferência aqui, ela tem centro 1 e menos 7 e raio 4. No item B, eu tenho a equação x mais 12 ao quadrado mais y ao quadrado somente igual a 13. Vamos lá. Eu vejo aqui que tem um 12 e aqui não tem ninguém, né? Então, o centro é menos 12, troca o sinal, e 0. Né? Já que não tem ninguém aqui, menos 12 e 0. E o raio será a raiz quadrada de 13. Como a raiz de 13 não é exata, posso escrever assim mesmo, tá? R é igual a raiz de 13. Então, essa circunferência ela tem centro menos 12 e 0 e raio raiz de 13. Então, a gente agora já consegue se virar nas duas situações. Tendo centro e raio, escrevemos a equação. Tendo a equação, identificamos centro e raio. Bom, e aí começam as questões de verdade, né? Primeiro, qual é a equação reduzida da circunferência que tem raio de medida 3, ela tangencia, ou seja, ela encosta no eixo x no ponto 4 e 0, e também ela tem que estar contida no quarto quadrante. Eu fiz um desenho dessa situação aqui, só para a gente enxergar. Então, eu quero uma circunferência que tem raio 3, o ponto, falta saber quem é o centro, né? Mas ela tangencia o eixo no ponto 4 e 0 e ela tem que estar contida no quarto quadrante, tá? Bom, claro que aqui, né, o GeoGebra ele já acusa onde é que é o centro da circunferência. Mas pensa assim, ó, o centro está aqui, ó, né? 4 e 0. Você tem que caminhar 3 unidades para o centro. 1, 2, 3 aqui. Então o centro só pode ser em menos 3, perdão, em 4 e menos 3, né? 4 e menos 3. Então está aqui o centro da circunferência. Já sei quem é o centro da circunferência, já sei quem é o raio, posso escrever a equação da circunferência facilmente. Vamos lá. Então, circunferência de centro 4 e menos 3, tá? 4 e menos 3. Se é centro 4, menos 4 aqui. Então, x menos 4 ao quadrado. Se é menos 3, y mais 3, troca o sinal, ao quadrado.
O raio não é 3? Então, aqui eu escrevo 9. Ok? Então, exemplo 3 respondido. Vamos, enfim, para um exemplo que tem um pouquinho mais de emoção. Exemplo 4, obter a equação reduzida da circunferência que passa por 3 pontos aqui, tá? Ok? Pessoal, aí vem uma verdade aqui, né, que com desenho geométrico a gente pode provar isso aqui facilmente, tá? Dados 3 pontos não colineares, olha só o que eu vou falar aqui. Eu provo isso aí em outra videoaula. Mas dados 3 pontos não colineares no plano, é sempre possível traçar uma circunferência que contém os 3 pontos. Tá? Então, eu pego lá um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Não são colineares, certo? É possível desenhar uma circunferência por esses 3 pontos aqui. Ok? A solução, então, vai ser o seguinte. E aqui está uma receita dessa solução. Tá? Aqui a gente está no plano cartesiano, mas serve 3 pontos num plano qualquer. Tá bom? Então a solução vai ser o centro CXY dista, ou seja, a distância dele é a mesma desse centro para um ponto A e para um ponto B. Assim como para o ponto D também, tá? Mas eu estou considerando só A e B agora. Logo, o centro pertence à mediatriz de AB, que é uma reta perpendicular a AB traçada pelo ponto M, médio de AB. Vamos voltar para o GeoGebra para a gente entender o que eu quero dizer com esse parágrafozinho aqui, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Aqui estão os 3 pontos do problema, A, B e D, e eu estou afirmando aqui que é possível ter uma circunferência passando por esses 3 pontos. Então, como é que vai ser a minha estratégia para resolver esse problema? Tá? Eu vou pegar aqui, então, um segmento aqui que vai de A para B. Vou resolver aqui agora esse problema de A para B. Vou determinar, então não precisa mostrar o rótulo, não quero, senão vai poluir muito o desenho. Vou determinar aqui o ponto médio, tá? Ponto médio desse segmento. Apareceu aqui então o ponto C. Eu não quero que ele chame de C não, tá? Eu quero que ele seja chamado de M. Ok? Tá aqui então o ponto M. Ok, agora, rapaziada, eu quero uma reta perpendicular, né, a essa aqui passando pelo ponto M. Então, uma reta aqui perpendicular a essa. Então tá aqui, apareceu uma perpendicular. É isso que nós vamos fazer no problema lá, tá? Então, ponto médio de A para B, reta perpendicular. Agora vamos fazer a mesma coisa de B para D, tá? De B para D. Segmento, então segmento aqui, de B para D. Ótimo. Marquei. Não precisa exibir o rótulo, porque senão vai ficar muito poluído. E eu quero o ponto médio agora de B para D. Ponto médio de B para D, tá aqui, ó, de B para D, apareceu um outro ponto. Ele insiste em chamar de C, tá? Mas eu quero chamar esse ponto aqui de N de navio. Tá? Tá aqui então, ponto N. Eu agora quero uma reta perpendicular ao segmento BD que passe pelo ponto N. Tá? Então eu quero a mediatriz, né, na verdade. Eu estou falando perpendicular, mas eu quero uma mediatriz. Então vamos lá, vamos traçar aqui no ponto N. Tá aqui. Tá vendo esse pontinho aqui onde essas duas mediatrizes estão se cruzando? Esse ponto, vamos lá, eu quero um ponto interseção de 2 objetos, tá? Então eu quero um ponto bem aqui. Ah, sim, agora esse aqui é C. Agora pode ficar, tá? Eu quero que ele se chame C mesmo. Tudo bem? Bom, eu agora quero uma circunferência que tenha centro em C e raio CA. Olha que bacana aqui, ó. De C para A, realmente pegou os pontos B e D, ó. A circunferência passa por A, B e D. Então, se torna verdadeiro o que eu falei ali ainda agora, que dados 3 pontos quaisquer no plano não colineares, sempre é possível ter uma circunferência pelos 3 pontos. Então, qualquer coisa, você volta aqui, volta o vídeo nessa construção, porque agora a gente vai fazer os cálculos baseados no que a gente acabou de fazer nessa construção aqui. Vamos lá. Então,
vamos achar então o ponto médio do segmento AB, né? Entre A e B. Né? Se eu fizer menos 3 mais 2, vai dar menos 1. Então, dividido por 2, menos 1 sobre 2. E se eu fizer 0 mais 5, vai dar 5 mesmo, né? Então, 5 sobre 2. Logo, o ponto médio entre A e B é menos 1 e 2, 5 e 2. Agora eu quero saber qual é o coeficiente angular da reta que passa por A e B. Tá? O coeficiente angular da reta que passa por AB é 5 menos 0, né? 5 menos 0, sobre 2 menos 3, né? 2 mais 3. 5 menos 0 é 5, 2 mais 3 é 5, dá 1. Pessoal, eu quero a mediatriz, tá? Eu quero a mediatriz. Então, se eu quero uma mediatriz, eu não vou usar o coeficiente igual a 1. Eu vou usar o inverso do oposto de 1, né? Que é menos 1. Então, com o valor menos 1 do coeficiente e com o ponto médio, eu obtenho uma reta mediatriz A e B. Atenção, essa reta mediatriz contém o centro. Eu ainda não sei quem é, mas eu sei que essa reta contém o centro, tá? Então vamos a essa equação. Então, y menos o y do ponto, 5 meios está aqui. Coeficiente angular menos 1. Né? X menos o x do ponto, que está aqui, meio. Tá? Menos meio, virou meio. Você vai fazer umas continhas aí, dá uma pausa no vídeo, organiza, tá? Essa equação e vai encontrar x mais y menos 2 igual a 0. Então segura essa equação aqui, tá? Essa foi a primeira parte da questão. Vamos continuar. Da mesma forma, o centro C pertence à mediatriz S da reta que contém os pontos B e D. Tá? B e D. Traçada pelo seu ponto médio, N. Então vamos achar o ponto médio agora de B e D. Então, o x do ponto médio, né? 2 mais 1, 3, 3 sobre 2. 5 mais 6, 11, 11 sobre 2. Mesma coisa agora, coeficiente angular de BD. 6 menos 5 sobre 1 menos 2, né? Tá aqui. 6 menos 5 é 1 e 1 menos 2 é menos 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Inverso do oposto disso aqui, 1 positivo. Então, o coeficiente angular é esse e o ponto é esse aqui, tá? XM, YM, eu coloquei M aqui, mas é N, tá? Perdão aqui. Tudo bem? Vamos lá, então. Y menos o Y do ponto, 11 sobre 2, que é igual ao coeficiente angular 1, x menos o x do ponto, que é 3 meios. Mais uma vez, dê uma pausa no vídeo aí e conclua que a equação dessa reta é x menos y mais 4 igual a 0. Ok? Bom, agora como é que eu faço para achar o centro? Bom, se essas duas retas, a reta que ficou na tela anterior lá em azul, né? Se essas duas retas aqui passam pelo centro, ou seja, a interseção dessas duas retas é justamente o centro da minha circunferência. Então, resolvo o sistema de equações formado por elas e encontro o centro da minha circunferência, tá? Então, rapidinho você dá uma pausa no vídeo e resolve esse sistema, né? Corta y aqui com y e tal. Então, você vai ter aqui x igual a menos 1, y igual a 3. Dá uma pausa aí e faz essas continhas que você chega facilmente nisso aqui, tá? Então, eu já tenho o centro, tá bom? E eu agora preciso do raio, né? Porque para escrever uma circunferência eu preciso conhecer o raio. O centro, do centro para qualquer um dos três pontos, A, B ou D, tá? Vai dar o mesmo raio. Eu vou pegar então o raio CA, tá? De C para A. Mas quero deixar claro que se fosse de C para B ou de C para D, ia dar rigorosamente a mesma coisa, tá bom? Então, pegando o ponto C e o ponto A é 3 e 0, né? Vamos só lembrar aí. Então, vai ficar menos 1, menos 3. Né? O ponto A é menos 3 e 0, perdão. Menos 1, né? Menos, mais 3. E 3 menos 0 ao quadrado. Faz suas continhas aí que você vai ver que dá raiz de 13 aqui, tá? Então, lembrando que a equação da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Moçada, o centro está aqui, raio está aqui, é só encaixar esses valores. Então está aqui a equação da circunferência. Galera, por hoje é só. Bons estudos, refaça todas as contas aí e fique à vontade para perguntar nos comentários e tirar suas dúvidas. Fiquem com Deus e até a próxima.